E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vamos mais para uma aula aí, né? Iremos abordar agora Mesopotâmia, parte 1. E quero pôr para vocês que essa novo tipo de aula agora que vai aparecer, eu estou aqui para vocês aqui ao vivo e a cores. E você fala assim, não, que eu estou olhando muito para baixo, olhando para o lado, não, porque eu estou acompanhando aqui o meu resuminho, né? Para eu não esquecer de várias coisas. E o PDF aí que eu vou estar rabiscando para vocês aí as partes importantes. Então, pessoal, vamos deixar de lenga-lenga e vamos falar aí sobre nossa primeira aula, Mesopotâmia, parte 1. Olha só, o que nós temos que entender? Ou vocês podem ver aí esse aí é o nosso cartaz, né? Nosso curso de história, tá aí o e-mail. Obrigado por todos os e-mails aí que eu tô recebendo de vocês aí. Tô demorando um pouco a gravar esses vídeos para pôr no YouTube porque, igual eu falei no vídeo da apresentação, eu tenho esse curso no YouTube e ainda mais eu tenho o curso ainda específico que é voltado para a dúvida de vocês, mais específico ainda. Mas eu vou continuar gravando normalmente esses vídeos aqui para pôr no YouTube. Tá aí o e-mail, o Facebook para vocês quiserem adicionar e o celular aí, qualquer coisa, mandar uma mensagem aí de última hora, tá sem internet, quer saber alguma coisa, um tema aí, manda mensagem que eu vou responder para vocês na mesma hora. Então o conteúdo que nós iremos abordar hoje será civilizações mesopotâmicas, mais específico, o início, os sumérios. Então vamos falar aqui agora. Quero salientar uma coisa aqui, quando há esse plural aqui, ó, civilizações. Por quê? Nós estudamos civilização egípcia e aqui nós temos civilizações mesopotâmicas. Por quê? O Egito você tem só uma única civilização, que é a civilização egípcia. Só se estendeu só que é a civilização só. Já aqui na Mesopotâmia, nós vamos ter várias civilizações sucedendo a outra, né? Tomando uma a outra. Vão ter várias guerras aqui e tudo mais. E nós temos que observar uma coisa, é que o Egito ele teve aquela duração tão longa, diferente das civilizações mesopotâmicas que iremos abordar aqui, como os sumérios, os acádios, os períodos babilônicos e tudo mais, os assírios. Por quê? Porque a região da Mesopotâmica, geograficamente, ela é muito mais ela é muito mais favorável para invasões do que o Egito, né? Porque o Egito você tem toda aquela dificuldade por causa do deserto do Saara e tudo mais. E então iremos falar aí sobre o início. Mas quero abordar com vocês aí, ó, um mapa aí demonstrando para vocês. Então, como eu estava falando, dei uma parada aqui porque quem chegou aqui, pessoal, olha só, Senhor Biscuit. Senhor Biscuit está de volta aí para as nossas aulas. Então, como eu estava falando, aqui você tem... Ó o rabo do Biscuit. Baixa esse rabo aí, meu filho. Oh, meu Deus. Vamos lá. Então, aqui nós temos o quê? O mapa aqui que vai mostrar aonde fica a Mesopotâmia. Você está vendo o rio Tigres e o Eufrates. Aqui o Egito. No próximo vídeo aqui, você tem um outro mapa ainda especificando mais ainda aonde fica a Mesopotâmia. E aqui é uns tabletes da primeira escrita e tudo mais. O Biscuit. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. O início. Vamos falar sobre a pré-história um pouquinho. Eu já sei que eu já falei sobre pré-história lá atrás, do Neolítico, Paleolítico, mas quero refrisar uma coisa para vocês aqui. Porque você vai ter... Eu quero explicar uma coisa que vários autores vão falar onde surgiu a primeira civilização, as primeiras cidades. Será no Egito? Será na Mesopotâmia? Até hoje, a Mesopotâmia parece, com os indícios, ser as civilizações mais antigas que floresceram lá. Mas eu quero explicar o quê? A partir do momento em que, eu já falei, que a pré-história é o marco onde você não tem o domínio da escrita, você tem as pinturas rupestres e tudo mais. São também chamados de povos agrafos. E, nesse caso, a partir do momento em que eu começo a escrita, eu começo a chamar da Idade
antiga. Vocês podem observar aqui atrás, essa aqui é uma linha do tempo. E aqui, ó, idade antiga, né? E você vai ter o começo aqui do surgimento da escrita, 4000 a.C. E antes disso é a chamada pré-história. O período da pré-história, pessoal, eu quero observar uma coisa para vocês. A nossa diferença das outras espécies é a nossa forma de poder formular os conceitos pelas nossas diversas dificuldades, as nossas diversas experiências que passamos pelo tempo. Então, no momento nós morávamos numa caverna, a partir do momento começamos a construir moradias, e depois disso, moradias de sapê, alguma coisa assim, como fosse barracas, e depois construímos moradias permanentes, de tijolos e tudo mais. Então, é isso que diferencia nós de outras espécies. É a formulação dos conceitos em que passamos nas experiências do nosso cotidiano. E nós temos a primeira parte. Nós somos nômades, caçadores e coletores, como eu já falei, vivemos da caça e da coleta de raízes, e a partir do momento em que eu começo a me fixar no local, eu começo a plantar, a domesticar grãos, a domesticar animais, eu viro uma pessoa sedentária, é o sedentarismo. Já falei para vocês, uma das marcas do sedentarismo é isso aqui, ó, a revolução agrícola. A partir do momento em que eu começo a plantar, domesticar grãos, domesticar animais, eu fico fixo naquele determinado local. O homem, ele não precisa para sair, é raro, né? Mas não precisa muito de sair para buscar alimento, né? Nisso, sedentarismo, você tem um aumento da população, e a partir do momento que um local ele é de fácil acesso, ele te dá vários recursos, a produção e tudo mais, aquele local fica famoso e chama outras pessoas para esse local, e começa a surgir assim as primeiras civilizações e tudo mais. Voltando ao nossa imagem, eu quero representar para vocês aqui este local aqui, ó, que eu estou passando aqui com o cursor aqui. É chamado de crescente fértil, né? O crescente fértil é um local onde vai se originar as primeiras civilizações. Você viu ali que pega parte do Oriente Próximo e norte da África, né? Onde você tem o Egito. O Egito fica na África, tá, pessoal? Para quem não sabe. Mas eu sei que vocês sabem. Mas tudo bem. Aí você fala, nossa, que cara sem educação, não me complementou. Tá boa, pessoa carente. Boa noite para você. Tá frio, você tá vendo que eu tô de blusa? Tá frio aqui, meu filho. Tá um pouquinho frio. Mas vamos lá, biscoito aqui. O biscoito chegou. E você vai ter nessa área, o chamado crescente fértil, vai desenvolver várias civilizações ali, como por exemplo na região da Mesopotâmia. A Mesopotâmia significa o quê? Terra entre dois rios. Isso é uma palavra que o historiador Heródoto, né, na época, chamou de Mesopotâmia, porque era a terra que ficava entre dois rios, Tigres e Eufrates. Então, o que nós vamos observar aqui? Eu quero voltar de novo nessa imagem aqui, porque é legal trabalhar com isso. Ao norte da Mesopotâmia, como vocês podem observar aqui, é chamada de Alta Mesopotâmia. É uma região que você tem grande incidência de chuvas e você não exige muito de você para desenvolver técnicas para a agricultura. É, como eu posso dizer, uma região mais tranquila. Já aqui no Planalto, aqui, nesse plano aqui, nesse vale, e ao sul, você tem que desenvolver novas técnicas. Por quê? Os períodos de chuva são poucos e você tem que ampliar. Por quê? Você está aumentando a sua população, você tem que ampliar a área de produção. Então você vai passar fome. Então você tem os métodos de sistema de irrigação. Uma coisa que eu quero entender para vocês aqui é que o que vai acontecer?
A partir do momento que eu começo a plantar, vai chegar um dado momento que eu vou plantar tanto, que eu vou cultivar tanto, que vai sobrar excedentes. E esse excedente eu vou começar a comercializar. E como que eu vou comercializar isso? Com outras cidades, sei lá, outras aldeias. Isso é o princípio do comércio, é a troca. Eu dando o excedente que eu tenho, trocando por coisas que eu não tenho, né? Outros alimentos, né? Outros cereais, sei lá, outra coisa. E é essa a base do princípio do comércio. E a roda aqui, pessoal, vai ser inventada. E ela vai facilitar e muito a comercialização para locais de mais distantes, né? Mas o que eu espero que vocês tenham entendido essa parte do início aqui. E vamos falar agora sobre a civilização suméria, né? Uma coisa para nós entendermos aqui, antes disso, eu quero falar uma coisa aqui. Para nós entendermos o processo de evolução das cidades, como que eu posso tentar explicar aqui? Eles vão passar por dificuldades, como eu já falei, né? Eu já falei isso lá no Egito. Quanto mais dificuldade você tem, você desenvolve novas técnicas, como por exemplo o sistema de irrigação. E nisso, pessoal, é assim que vai ser a evolução das cidades. A partir do momento que eu desenvolvo novas técnicas e tudo mais, eu preciso do uso do rio para ajudar nas minhas atividades agrícolas, para aumentar o meu potencial, eu vou estar desenvolvendo, vamos dizer assim, um neném de cidade. E os templos, pessoais, vão ser de suma importância para essas atividades. Já se crê já que os templos foram os locais que se surgiram as primeiras especializações, as primeiras atividades, como pedreiro, padeiro e entre outras coisas. É no templo em que eu fazia a administração de tudo, onde eu estocava os cereais e tudo mais, né? A chamada casa divina aqui. E vamos falar agora mais sobre os sumérios. Esse ritual mais na parte sul, da Mesopotâmia, tiveram que desenvolver um sistema de irrigação, como eu já falei, por causa pouca incidência de chuva, então eu preciso de melhorar a minha produção. Depois disso, eu vou ter a criação das cidades-estados. O que seria uma cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade que ela tem autonomia própria. Eu posso dizer assim, o Império Sumério, né, o Reino Sumério, ele não era centralizado. Você não tinha uma centralização total dos sumérios. Cada cidade ela era independente para fazer o que bem entender. Aí nós podemos citar aqui as principais cidades: Ur, Uruk, Lagash, né, Nippur e entre outras. Elas eram governadas, né, independentemente de um poder central. E várias cidades dessas, como Ur, Lagash, elas vão ter grande importância, por exemplo, na rota do comércio e entre outras coisas. E quem vai governar essa cidade, né, serão chamados reis sacerdotes. É como se fosse aquela coisa do Egito, mas aqui em cada cidade é um rei que tem ainda a incumbência de sumo sacerdote, é o chamado de patris, né? E vocês podem ouvir chamar aqui também de En, também são sinônimos também essas palavras, mas tudo se já é o governador, o rei daquela cidade e tudo mais. E eles vão desenvolver aqui o primeiro sistema de escrita. Voltando lá para as imagens, é essa coisinha aqui que vai ser o primeiro sistema de escrita deles, a chamada escrita cuneiforme. Vocês podem observar a imagem, está dando para mostrar direitinho para vocês, né? Mas essa aí é o primeiro sistema de escrita, chamado de escrita cuneiforme, né? Muitos dizem que é o primeiro sistema de escrita mesmo que eles desenvolveram. E nós temos que observar aqui também que esse sistema de escrita ele se fazia de qual forma? Você pegava argila, né? O barro misturado lá, fazendo argila. Aí você fazia placas
né, daquela forma ali, como fosse formas, e quando ela estava ainda úmida, né, ainda pronta ainda, você podia com essa caneta, como fosse uma caneta mesmo, só que ela tinha uma pontinha mais triangular, né, como fosse uma pinça, né, uma agulha, e você ali fazendo os risquinhos ali e tudo mais. Depois de você escrever tudo nessa plaqueta, ela era levada para secar. E com isso ficava por muito tempo. Essa forma de escrita, pessoal, ela é a mais resistente que tem. Ah, você deve perguntar, mas aqui, eu olho as construções egípcias e vejo aquelas estrondosas coisas, né? O templo de Luxor, de Karnak, o templo lá de Abu Simbel, as pirâmides, a esfinge e tudo mais. Só que na região da Mesopotâmia eu não consigo diferenciar essas coisas da época. Uma coisa integrante aqui, pessoal, e curiosidade, é que a diferença da construção mesopotâmica para a egípcia é que aqui os mesopotâmicos, né, os sumérios, os assírios e tudo mais, eles não têm recursos minerais, recursos naturais abundantes, como pedreiras, como o de rocha calcária, como os egípcios tinham que cortar aqueles blocos, né, para construir os seus templos e tudo mais. Eles não têm esse recurso. Então eles vão construir tudo de quê? Barro. E barro, com o tempo, com ações do tempo, ele se vai embora. Mas temos alguns lugares lá, eu não lembro agora o nome agora, mas tem um templo, as chamadas zigurates, né, que é os templos deles, tem algumas que estão em pé ainda. Vamos falar agora um pouco sobre os sacerdotes. Os sacerdotes, pessoal, eles representavam um deus de um determinado, assim como eu posso dizer, eles representavam um deus de um certo e determinado região, cidade. Não, tipo assim, é uma coisa determinada. Era um deus para é um deus para Uruk, né? E essas regiões, eles não tinham deus que era ligado para uma região inteira. Então nós vamos ter aqui que eles tinham deuses, né? Os sacerdotes cultuavam deuses que eram de determinadas templos em determinados lugares. E isso, todas as obras feitas, né, as zigurates e tudo mais, eles vão atribuir essas construções aos deuses, né, e tudo mais, como a gente já sabe. E dentro dos templos, como eu já falei, as zigurates pode ser local de armazenamento de grãos, vai ser palácio também do mesmo jeito, como eu já falei, são cidades e estados, cidades independentes. Lá vai ter só a zigurate. Dentro do templo vai ter um local que vai ser o local para o En ou para o Patis ficar, né? Não tem essa divisão ainda do palácio, aquela coisa separadamente. O templo abrangia tudo. Local de culto, local de administração, local de estoque e tudo mais. E esse rei, ele era eleito por uma assembleia de homens livres, né, que escolhiam quem que seria o En, né, o chamado senhor. E, como eu já disse, eram chamados cidades-estados, eles não tinham essa centralização do poder, então as cidades eram independentes. Agora a parte da economia que eu quero frisar para vocês. Nós temos aí 19, vamos para 20 minutos. Haviam comerciantes e havia uma grande população. Como eu já falei, a partir do momento que você consegue produzir tanto, que essa produção se torna excedente, o que vai acontecer? Você vai começar a comercializar, vai trocar por coisas que você não tem. Isso são os chamados princípios do comércio. E a partir do momento que eu tenho uma sociedade, eu tenho um corpo que vai proteger essa sociedade, como por exemplo o exército, eu tenho pessoas que vão administrar o Senhor, eu tenho os sacerdotes que vão cultuar os deuses, eu posso dizer aqui que eu tenho uma sociedade, né? Uma civilização, uma estratificação. Então, essa base da economia deles vai ser quase principalmente a agricultura. A gente vai ter aqui a produção de artesanato, né? de
de vasos e entre outras coisas. Mas a principal coisa será a agricultura. E olha só o que vai acontecer. A invasão dos acadianos. A fama dos sumérios foi tão grande que despertou interesse por povos nômades de outros lugares. É nesse contexto que vai ser travadas as primeiras batalhas. Por quê? Eu quero me sustentar de modo fácil, aonde aquela pessoa que tem exército melhor, ela domina a outra pessoa. Ela domina a sua terra ou também domina também para pegar a população para trabalhar para ela, para servir ela. Então, os princípios das batalhas foi isso. Eu querer possuir aquilo que a pessoa tem. E os sumérios, eles fizeram muita fama na época e vão despertar um desejo desses primeiros nômades, né, que vieram lá da Arábia e vão se situar ao norte da Mesopotâmia. Lá eles vão também virar sedentários, vão construir um império, né, um reino, Acádio, e nisso eles vão começar a descer as montanhas e tomando cidade após cidade, estados dos sumérios, até tomar tudo. Então isso, pessoal, foi uma breve história aí dos sumérios, as coisas mais importantes que vocês têm que saber para a hora da sua prova. Tem várias coisas aqui que não caem, mas quando eu falar mais para frente, a partir do momento que os acádios são derrotados, aí as coisas começam a apertar para você na hora da sua prova. Vamos ver aqui, tem uns exercícios aqui. Número 1, o biscoito está deitado aqui, gente. O biscoito está deitado, ele está deitado. Antes de falar o exercício, eu quero saber se eu falei tudo para vocês aqui. Só vou olhar só o meu coisinho aqui. Uma coisa interessante. Vocês já viram falar de astrologia, não é, pessoal? Astrologia, você é o signo de peixe, você é o signo de virgem. Virgem, sua cor hoje é amarela. Você vai para o trabalho e vai encontrar uma pessoa muito donzela. Que rima bonita, hein? Legal, hein? Então, pessoal, a astrologia, ela começou aqui. Por quê? Os templos, quando eram construídos lá no topo das zigurates, as pessoas ficavam lá observando os céus, né, os movimentos das estrelas e tudo mais. Então, é uma coisa também que eu queria comentar para vocês aqui, que é uma coisa bem interessante. E a invasão dos acadianos, só para vocês terem uma ideia, será por Sargão, né? E Sargão será o dito primeiro imperador. Tem-se, né, atrás dos achados até hoje, que Sargão é o primeiro imperador que o mundo teve. Como eu já falei, aquela coisa de eles quererem as coisas fáceis, né? Você tem poder, você tem um exército mais forte, então eu vou te dominar. Você tem um exército fraco. O que a gente lembra disso? Os egípcios, né, pessoal? Quando nós vimos lá a invasão dos Hicsos no Médio Império, né? E depois do Novo Império, quando os assírios, né? Nós depois vamos entrar Roma, depois vão entrar os macedônios e tudo mais. Mas vamos continuar aqui os persas, mas vamos continuar aqui com nossos exercícios. Número 1, o nosso primeiro exercício sobre Mesopotâmia, parte 1. Antes de serem sedentários, os grupos eram chamados de... Então aqui, como nós já vimos, antes deles ser sedentários, como eram chamados? Letra A, civilização. Letra B, comunidade. Letra D, C, nômades. Letra D, cidades-estado. Qual que é a resposta, pessoal? Tic-tac, 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 tic-tac. Qual que é a resposta? Letra C, né? Nômades. Eram nômades. Então, aí está para vocês a resposta do exercício 1. O exercício 2. Os povos do vale, eles eram como no Egito, sujeitos às cheias dos rios. Quais eram esses rios na Mesopotâmia? Então, nós já vimos, né, as pessoas que viviam ao vale e ao sul, eles não tinham esse recurso das chuvas, né? Então eles tinham que dar um jeito qualquer. Então inventaram os sistemas de irrigação para aperfeiçoar, para aprimorar mais ainda o seu plantio, né? Então, pessoal, quais são esses rios? Rio Nilo? Indo? Não. Rio Nilo,
Não, a gente tá falando de Egito. Olha o biscoito aí. Jordão? Não. Tigres e Eufrates? Tigres e Eufrates. Vamos lá para o exercício número 3. É o biscoito aqui. O biscoito. O coisa tá lá, biscoito. Você tem que olhar lá, ó. Você tem que trabalhar lá. Você não tem que ficar olhando para mim, não. É o biscoito. Eu tô nervoso com ele, pessoal. Eu tô nervoso porque eu chamo ele pra estudar e ele não quer vir estudar. E ele quer ir embora, ó. Ele vai embora. Biscoito, então dá tchau, então. Se você for embora, dá tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Vamos ver se ele vai embora, né? Pra ver que ele não vai. E ele não vai, meu irmão. Ele tá olhando pra mim. A civilização suméria é considerada a mais antiga do mundo. E nela podemos encontrar uma novidade na escrita, que é chamada de escrita em pedras. Certo ou errado? Errado, né, pessoal? É chamada de cuneiforme, escrita cuneiforme, onde eles faziam nos tabetes de argila, como vocês podem verem aqui nessa imagem bonita aqui. Então, 26 minutos da nossa aula, nós falamos bastante coisa sobre Mesopotâmia. Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, essa introdução do início e tudo mais, sobre o Crescente Fértil, essa fama toda que o Crescente Fértil teve, onde as pessoas foram para lá por causa era uma região que era fácil de você produzir, de você cultivar as coisas. Você vai ter o sedentarismo e principalmente, pessoal, revolução agrícola. Eu bato nessa tecla sempre. Revolução agrícola é muito importante para o sedentarismo. E espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. A próxima aula que teremos será sobre Mesopotâmia, parte 2. Onde iremos falar sobre a invasão dos acádios e vou ver mais o que para o vídeo não ficar muito extenso para vocês. O biscoito está aqui, está do meu lado. Vocês não podem ver que ele ficou com vergonha, porque eu fiz isso com ele. Ele passou vexame, pessoal. Ele está aqui se lambendo aqui de tanta vergonha que ele está tendo. Mas tá aí o nosso e-mail para quem quiser mandar o e-mail. E obrigado de novo, pessoal. Muito obrigado pelos e-mails que eu estou recebendo, pelos elogios e os pedidos do curso nosso específico, voltado mais ainda para a sua dúvida. E qualquer dúvida, mande e-mail ou então assista a nossa apresentação lá que está disponível no YouTube. Então qualquer dúvida, mande e-mail para historiacomp1@outlook.com ou adicione nós no Facebook. Isto está. E então mande mensagem para o nosso celular. 32 91650267 é o canal do conhecimento. Eita, nós, hein? Voz de locutor aí. Ê, boião. Eita, biscoito, você já gostou, né? O biscoito até riu, mentira, ele não riu, tá? Ele fez uma cara assim, sério, né, biscoito? Então vamos lá, biscoito, vamos dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau, pessoal. Então, pessoal, espero vocês aí na nossa próxima aula. Iremos falar mais ainda, porque Mesopotâmia parte 2 vem aí na nossa próxima aula. Tchau!